e o artigo 8º. Hoje nós vamos estudar o artigo 7º e o artigo 8º da Confissão de Fé Batista de 1644. E vamos respaldar tudo aquilo que nós vamos aprender essa noite com os textos que os nossos pais batistas usaram para provar aqui o seu ponto. Como eu tenho relembrado a vocês a cada encontro, cada uma dessas afirmações que se encontram nos artigos de fé, seja uma ou várias afirmações no mesmo artigo de fé, elas todas estão ali rodeadas por uma nuvem de testemunhas bíblicas, de textos da Escritura Sagrada, que vão provar exatamente o que está sendo ensinado, o que está sendo dito. Isso é um ponto importante porque isso já mostra que os nossos pais batistas estavam preocupados em alinhar o seu ensino, a sua doutrina, com tudo que a Bíblia ensina. Tudo que a Bíblia diz é a verdade. E os nossos pais batistas não tinham dúvidas quanto a isso. Então, eles decidiram, a partir de cada explanação doutrinária, colocar abaixo um conjunto de textos bíblicos para comprovar essas afirmações. Daí a importância de vocês sempre lerem as passagens bíblicas. Eu estou aqui apenas comentando as passagens com vocês, mas não estou lendo diretamente as passagens. Algumas a gente vai até ler aqui, mas o ideal é que vocês, a cada referência de passagem bíblica, vocês vão às Escrituras Sagradas, confiram o que diz o texto e olhem mais uma vez para o texto da confissão para ver se realmente é assim. Os nossos pais tiveram esse cuidado, eles devem ser louvados por isso, né, por cuidar em que a sua doutrina tivesse uma grande base bíblica. Esses dois artigos que vamos estudar hoje, irmãos, eles falam especialmente da Escritura Sagrada. A Escritura como sendo a única regra para o culto cristão, ou, em outras palavras, o princípio regulador do culto, aquilo que regula o culto a Deus, o que deve conter no culto, o que não deve estar no culto. As Escrituras é que vão dizer isso. É as Escrituras que determinam como deve ser o culto a Deus. E esse artigo 7º, ele fala exatamente sobre isso. O artigo 8º fala sobre as Escrituras apontando para Jesus como mediador. Então, veja, sempre as Escrituras. Sola Scriptura, que era um dos lemas da Reforma e foi um dos lemas dos nossos pais puritanos também. As Escrituras como centro. Sabe, irmãos, é importante frisar que toda a doutrina bíblica que os nossos pais defenderam, eles estavam elaborando seus pensamentos a partir daquilo que eles aprenderam da palavra, mas mesmo o texto que eles escreveram precisava estar de acordo com a palavra de Deus. Isso significa dizer que em muitas partes eles foram tão fiéis às Escrituras que alguns dos artigos aqui, literalmente, eles falam versículos bíblicos, eles repetem alguns trechos de passagens bíblicas aqui no próprio corpo da confissão de fé. Isso porque eles estavam preocupados em alinhar a sua confissão de fé, a sua doutrina com a Bíblia Sagrada. Então, vocês devem tomar esses documentos em mãos, as confissões de fé, especialmente as nossas confissões de fé que nós estamos estudando, e olhar para elas como sendo a mais pura e rica extração da palavra de Deus. Tudo que nós vamos falar aqui é provado pelas Escrituras Sagradas. Tudo que nossos pais estão afirmando aqui é provado pelas Escrituras Sagradas. Nada é invenção humana. Ninguém mais do que os batistas foram contra colocar coisas no culto que eram invenções humanas. Ninguém mais do que os batistas estavam preocupados em alinhar sua palavra ao que a Bíblia mesmo dizia. Eles foram muito determinados e muito meticulosos em fazer isso cuidadosamente. Então nós temos um documento muito bom, privilegiado, irmãos, que fala sobre essas coisas grandes. Vamos então para o artigo 7º. O texto diz assim, eu vou ler o artigo 7º e depois o artigo 8º e já vamos entrar para a explicação da confissão. Lembrando que se alguém tiver perguntas, pode levantar a mão, eu paro e você faz a pergunta e eu vou responder.
E se tiver pergunta, por favor, faça mesmo, não guarde aí para você não tenha vergonha. Artigo 7º. A regra de nosso conhecimento, fé e obediência relativos ao culto e ao serviço a Deus e a todos os outros deveres dos cristãos não consiste em quaisquer invenções, opiniões, dispositivos, leis, constituições ou tradições não escritas de homens, mas somente na palavra de Deus contida nas Escrituras canônicas. Artigo 8º. Em sua palavra escrita, Deus claramente revelou tudo o que ele pensou ser necessário para nós sabermos, crermos e reconhecermos, no que diz respeito à natureza e ao ofício de Cristo, em quem todas as promessas são o sim e o amém, para o louvor de Deus. Então, o artigo 7º, vamos começar com ele, vai tratar sobre o princípio regulador do culto, não é? Sobre a palavra de Deus. Primeiro, a exclusividade da palavra de Deus como fonte de toda autoridade. Então, qual é a autoridade para os batistas? A palavra de Deus. Ela é exclusivamente a autoridade que os nossos pais tomaram para si como sua regra de fé e de prática, e para também ser ali a regra que vai direcionar o culto a Deus. O culto não é uma invenção dos homens. Então, os batistas, na sua confissão de 1644, eles enfatizam que a única base legítima para o conhecimento, fé e obediência dos cristãos, especialmente em relação ao culto e ao serviço a Deus, bem como a todas as outras áreas da vida cristã, não é outra coisa senão a palavra de Deus. Veja, eu sei que você já recebeu conselhos por aí, às vezes bons conselhos, às vezes conselhos que não são tão bons, mas como é que você vai determinar se um conselho que alguém dá para você é bom ou é ruim? Qual é a vara de medir, a régua que você vai medir se tal conselho que você recebeu é um bom conselho ou é um mau conselho? A régua ou a regra é unicamente, veja só, ela não é uma das regras, ela é a única regra, ela é exclusiva, é a palavra de Deus. Então, quando alguém chegar para você dando um conselho na sua vida, você pode ouvir o conselho desta pessoa, o que não significa dizer que você vai fazer o que essa pessoa está te aconselhando a fazer, a tomar a decisão que ela está te orientando a tomar. Porque antes de você tomar qualquer decisão sobre o conselho que você recebeu, você precisa tomar esse conselho que você recebeu e ver se ele está de acordo com a palavra. Se for um conselho bíblico, não há por que não seguir. É um conselho da parte de Deus, é a palavra de Deus. Mas os batistas estão dizendo aqui, eles estão concentrando a sua ideia, especialmente no culto a Deus. Então, se a Bíblia é importante para todas as áreas da nossa vida, se ela deve ser uma regra que nos conduz a todas as áreas da nossa vida, e havia um famoso puritano chamado Henry Ainsworth, ele diz que a Bíblia ela devia ser utilizada em todas as áreas da vida, até na escola e nos estudos universitários. Porque ele diz, se a Bíblia é o nosso manual para a vivência prática, eu tenho que pensar na universidade, eu tenho que pensar no meu estudo secundário, eu tenho que pensar na sociedade. Em todas as áreas, ela é proveitosa para me aconselhar, para me exortar, para trazer coisas corretas para mim, bons conselhos. Então, todo conselho que é de acordo com a Bíblia é um ótimo conselho. Mas aqui os batistas estão delimitando a discussão, porque eles querem falar sobre o culto a Deus. A gente também sabe que há muita discussão sobre o culto. Às vezes as pessoas perguntam, como é o culto lá na sua igreja? Elas já são de uma outra igreja, e elas têm ideia do culto, porque elas pertencem a uma outra igreja, mas elas perguntam, como é o culto na sua igreja? E você começa a descrever detalhadamente o culto na sua igreja. O culto é assim, tem uma oração inicial, ou uma leitura bíblica inicial, depois tem cânticos, depois tem novamente leituras, tem um momento de recolhimento de ofertas ao Senhor, tem a pregação da palavra, tem uma leitura mais longa da palavra de Deus e leituras mais curtas da palavra de Deus. Lá nós lemos o Antigo Testamento, lemos o Novo Testamento,
o culto ele é variado com essas leituras, etc. Você descreve o culto para ele. E ele diz, e só isso que tem na igreja? Só isso que tem no culto? Não há mais nada no culto? E você diz, não. E como é o culto na sua igreja? E a pessoa então começa a dizer, na nossa igreja a gente dança, tem um momento de louvor que todo mundo pode sair abraçando os outros e dançando, né? A gente recebe revelações, as pessoas escutam a voz de Deus diretamente, Deus fala para as pessoas, no coração das pessoas diretamente, como falava aos profetas. Lá tem apresentação teatral, tem peças, tem muitas coisas que não tem na sua igreja. Então, como é que eu vou medir qual é o culto certo? Note que os nossos pais disseram acertadamente que a regra de nosso conhecimento, fé e obediência relativos ao culto a Deus e ao serviço a Deus e todos os outros deveres cristãos não consiste em qualquer invenções, opiniões, dispositivos, leis, constituições ou tradições não escritas de homens, mas somente da palavra de Deus contida nas escrituras canônicas. Os batistas, quando usam essa expressão escritura canônica, eles estão aqui falando contra esse movimento católico romano que já adotava vários livros apócrifos. Então, os batistas e todos os reformados, de um modo geral, não consideravam os livros apócrifos como livros legítimos da Bíblia. Não eram inspirados por Deus. Portanto, não tinham base autoritativa espiritual para nós. Eles podiam trazer bons conselhos, mas não eram a palavra de Deus, não eram revelação divina, não eram inspirados por Deus. Então, quando eles falam isso aqui, eles estão rebatendo esse erro católico romano de acrescentar às Escrituras vários livros. A Igreja Católica Romana ela tem vários livros a mais no seu conjunto de textos, e nós não. Por isso que os batistas dizem aqui que isso exclui qualquer outra fonte que não seja as Escrituras canônicas. Os batistas também falam sobre a rejeição de invenções humanas na prática religiosa, ou seja, na adoração a Deus. Na adoração, quando nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, e aqui nós temos que ter em mente, especialmente o dia do Senhor, o dia do culto a Deus, é o único dia que tem culto a Deus, o culto solene é no dia do Senhor. Nesse dia nós adoramos a Deus em comunidade, toda a igreja. Eles estão pensando nesse culto no dia do Senhor, quando falam sobre isso. Então, eles falam que nesse culto não pode haver invenções humanas, nenhum tipo delas. Então, na sua confissão, eles rejeitaram explicitamente o uso de invenções, de opiniões, dispositivos, leis, constituições, tradições não escritas criadas por homens, como base para o culto, para a fé e para a obediência cristã. E isso, irmãos, acaba sendo uma espécie de marcador para mostrar a importância de aderir estritamente apenas ao que foi revelado por Deus na sua palavra, e não buscar nada fora da palavra de Deus, nada que esteja à margem da palavra de Deus. Então, somente as Escrituras, irmãos, elas têm autoridade sobre nós. Veja que coisa interessante, eles vão falar aqui, eles vão trazer várias ilustrações que devem chamar a nossa atenção e devem nos fazer meditar nelas. Eles dizem, no culto não deve haver invenções humanas, isto é, alguém vai chegar aqui com a ideia, olha, por que nós não fazemos isso no culto? E aí nós vamos olhar para as Escrituras e aquilo não é parte do culto, é uma invenção humana. O homem quer colocar algo no culto a Deus, na adoração, como elemento de adoração, não é? Como um elemento litúrgico, uma parte da liturgia. Isso é uma invenção humana, os batistas são contrários a isso. Vocês sabem por que os batistas são tão contrários ao batismo de bebês? Porque é uma invenção humana. Eles disseram isso no século XVII todo o tempo. Eles disseram, olha, o batismo de bebês não tem nenhum mandamento em toda a Bíblia que mande batizar os filhos bebês. E não tem nenhum exemplo em toda a Bíblia de um bebê sendo batizado. Então,
quando vocês batizam seus filhos, vocês estão inventando algo que não está na Escritura. Então, tudo que não está nas Escrituras em relação ao culto a Deus, mesmo que alguém tenha uma ideia maravilhosa, é uma invenção humana e não deve ser aceito por nós sob o risco de nós macularmos o culto ao nosso Deus e Senhor. Então, não pode haver invenções humanas, nem opiniões, porque às vezes a gente pode fazer uma votação. Vamos votar então, já que tem gente querendo colocar teatro na igreja e tem gente que é contra, vamos votar. De repente vai que quem quer teatro na hora do culto ganha. Então, essas opiniões, nós não devemos tomar a doutrina e colocar ela em leilão, como se nós fôssemos discutir o que vamos fazer e o que não vamos fazer pelo voto. Não é pelo voto, é pela palavra de Deus. Se a Bíblia diz que não adianta, toda a igreja pode querer, o pastor e os seus presbíteros têm a obrigação de impedir que tal coisa aconteça. Se não está prescrito na palavra, não será parte do culto a Deus, mesmo que muitos homens, com suas opiniões, queiram implementar coisas. Dispositivos, leis, constituições, todas estas coisas são relativas à igreja mais antiga. Eles faziam, por exemplo, concílios e decidiam coisas nos concílios. E então, aquilo que havia sido decidido no concílio tinha que ser aplicado na igreja. Então, nós vamos fazer o nosso culto assim agora, porque no concílio tal foi decidido que era para fazer isso e nós vamos começar a fazer isso. Os batistas disseram, não adianta a palavra de concílio, não adianta leis eclesiásticas, não adianta invenções humanas, opiniões humanas, tradições, tudo tem que ser medido pela régua da palavra de Deus, apenas as Escrituras Sagradas. Os batistas também velam muito pela Escritura canônica e a sua primazia. A Bíblia e os seus 66 livros, todos que formam o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E quando eles afirmam que somente a palavra de Deus contida nas Escrituras canônicas serve como regra para o conhecimento, para a fé e obediência, a confissão ela destaca aqui essa primazia que as Escrituras têm. Ora, se a Bíblia está num determinado lugar, exclusivo, só ela pode estar neste lugar, e todas as outras coisas estão abaixo dela, ela tem primazia, ou seja, é a palavra dela que é a autoridade. E se a Bíblia, na sua palavra, não reconhece outros livros ou qualquer outra coisa, tradições, ela não reconhece isso, então só a Bíblia e a sua palavra deve ser obedecida e crida por nós. Então, irmãos, não é à toa que nós somos chamados, e fomos chamados muitas vezes de o povo do livro, porque os batistas no passado, eles eram muito mais famosos por seguirem as Escrituras Sagradas, só a Bíblia, do que hoje. Hoje nós já vamos encontrar igrejas batistas que têm a Bíblia e outros livros. A Bíblia é a palavra de Deus, mas também esses escritos são muito bons, eles podem ser utilizados, etc, etc, etc. Então nós reconhecemos que só a Bíblia é a palavra de Deus. É por isso também que nós, batistas, e a confissão diz isso, ela faz questão de dizer isso, que as confissões não são palavra de Deus e não são inerrantes. Elas apenas explicam o que a Bíblia inerrante fala, o que a Escritura que não erra diz. Então essa primazia nas Escrituras é algo também que os nossos pais defenderam e que nós, cristãos, devemos defender, irmãos. A Bíblia sempre em primeiro lugar. Ela é a nossa autoridade. Ela é a nossa regra de fé e prática. Ela vai limitar a nossa conduta. Ela vai nos fazer tomar as decisões certas. Toda decisão deve ser validada pelo que a Escritura diz. Então, sempre tome uma decisão meditando na palavra de Deus. Porque a partir do que a Bíblia nos ensina, do que a Bíblia nos diz, que você vai tomar as melhores decisões. Agora, isso implica também que as Escrituras canônicas são suficientes e completas para orientar os cristãos em todos os aspectos de sua vida espiritual e na prática religiosa. Então, ninguém pense, ao vir à igreja, tem muita gente que vem para a igreja e diz assim,
especialmente pessoas que chegam na igreja e vêm de uma outra igreja. Elas chegam numa igreja reformada e elas vão ver de cara que não há aquela agitação toda, tudo é muito mais calmo, a primazia do púlpito ganha logo reverência ali, porque ela sabe, se ela vier 2 cultos numa igreja reformada, ela vai ver, olha, aqui nessa igreja a palavra de Deus é a parte principal. Tem música, tem oração, mas eu percebi que a palavra é o centro dessa igreja. Ele vem num estudo como esse, ele vai perceber mais uma vez que a palavra de Deus é o centro da vida destes homens, desta igreja, deste povo que se reúne aqui. Então, às vezes as pessoas que não estão acostumadas vêm aqui na igreja e elas começam a achar parado, né? A igreja morta, geralmente eles usam essa expressão, uma igreja morta, uma igreja gelada, uma igreja fria, uma igreja isso, aquilo. Olha, isso não deve nos abalar, irmãos. Nós devemos estar firmes na verdade. Se o que nós estamos fazendo é de acordo com a verdade, deixa quem quiser falar mal que fale. O importante é que você saiba, o que eu estou fazendo é o que a Bíblia diz, que eu devo fazer no culto a Deus. Então, não se deixe levar por nenhum tipo de influência desse tipo, porque só a Bíblia deve ser a sua influência maior. A Bíblia, como eles dizem aqui, tem a primazia, e deve ter a primazia na nossa vida, como membros de uma igreja batista, as Escrituras Sagradas. João 5, verso 39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Esse versículo aqui enfatiza a importância das Escrituras como testemunho de Cristo. Vocês percebem? O próprio Jesus orienta para que os homens examinem a palavra, porque é a palavra que dá testemunho dele, acerca dele. Cristo, irmãos, é a fonte da vida eterna, e ele está indicando que o conhecimento verdadeiro sobre Deus e a salvação está contida somente na palavra de Deus, não nas tradições dos homens. Talvez alguém diga para você numa conversa sobre salvação e queira falar para você de vários outros caminhos para a salvação. Talvez alguém diga para você: você ajuda as pessoas? Olha, se você não ajudar as pessoas, você não vai ser salva, porque a cabeça dela funciona como obras, salvação por meio de obras. Mas veja, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é Cristo quem nos salva pela sua obra na cruz. E nós devemos apenas crer nisso, confiar nele, em Jesus, e é suficiente. Então não deixe que conversas que chegam até você sobre o culto, sobre a salvação, sobre qualquer doutrina, terminem por deixar você impaciente ou confuso, porque a sua decisão, a sua averiguação, ela tem que ser na palavra, sempre na palavra de Deus e não no que as pessoas dizem por aí. 2 Timóteo 3, versículos 15 ao 17. Aqui Paulo escreve para Timóteo dizendo que desde a infância conhece as sagradas letras, isto é, as Escrituras Sagradas, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja bem, o conselho de Paulo a Timóteo é exatamente esse. Timóteo, graças a Deus que desde a sua infância você foi ensinado nas Sagradas Letras, na Palavra de Deus. Lembre que a Bíblia vai falar muito bem da mãe e da avó de Timóteo, Eunice e Lloyd, que elas se preocuparam em ensiná-lo sobre as Escrituras Sagradas. E aqui Paulo está dizendo, elogiando Timóteo, e está dizendo que a Escritura realmente é útil para tudo isso na vida, né? Para deixar você perfeitamente habilitado para toda boa obra, para exortar você, para ajudar você, somente as Escrituras Sagradas. Então perceba que Paulo diz isso. Esse trecho, ele marca a suficiência das Escrituras para a formação da fé, a correção e o ensino e a preparação para viver de acordo com a vontade de Deus, rejeitando, mais uma vez, todos os acréscimos humanos, todas as tradições humanas,
todas as coisas que estão fora da palavra de Deus. Em outras palavras, irmãos, vocês devem ter somente a Bíblia como livro de sua confiança. Somente as Escrituras Sagradas vão guiar a sua vida. Pastor, isso significa dizer que eu não posso ler nenhum outro livro? Não. Todos os livros que concordam com a Escritura Sagrada estão ecoando o que a Bíblia diz. Então, se você, por exemplo, compra um livro cristão para você ler, e esse livro fala verdades que a Bíblia diz, ok, não há nenhum problema nisso. É um livro que está baseado na Bíblia, que é a nossa autoridade, a nossa regra, a nossa única regra. Em Colossenses 2, versos 18 e verso 23, o apóstolo Paulo adverte contra a filosofia e as vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, e os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Veja, mais uma vez o apóstolo faz uma comparação entre as Escrituras, segundo Cristo, isto é, o ensino de Cristo, e as tradições humanas. E ele está reprovando aqueles que se apegam às tradições humanas em lugar de se apegar à revelação da palavra de Deus. O versículo 23 critica as práticas baseadas em preceitos e doutrinas humanas. Esse versículo reforçam a ideia de que a adesão às tradições e ensinamentos humanos não tem valor para promover a verdadeira adoração e obediência a Deus, que deve ser fundamentada em Cristo conforme nos é revelado pela palavra. Então, meus irmãos, todo culto, toda a nossa vida, mas especialmente todo o nosso culto a Deus, ele tem que ter base bíblica, ele tem que ser dirigido pela Santa Escritura do Senhor nosso Deus. Finalmente, em Mateus 15, verso 9, Jesus critica os fariseus e os escribas, dizendo: em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja, olha Jesus aí batendo também na tradição dos homens, nos ensinos dos homens, na opinião dos homens. E ele diz, isso é em vão. Vocês me adoram em vão porque vocês estão adorando baseado numa doutrina humana. É uma falsa adoração. Essa adoração não é recebida. Esse versículo também destaca a inutilidade do culto baseado na tradição humana, em vez de ser baseado nos mandamentos de Deus, reiterando que a verdadeira adoração e obediência devem ser baseados na revelação divina, mais uma vez, e não nas invenções humanas. A nossa confissão, nessa parte que estamos estudando, esses 2 artigos, ela também fala sobre essa revelação completa na Escritura Sagrada. A confissão afirma que Deus revelou de maneira clara e completa a sua palavra escrita, tudo o que considerou necessário para o conhecimento, para a crença e para o reconhecimento do homem. Vocês lembram que a gente começou a falar sobre isso na primeira aula? E nós anunciamos aqui a vocês que a Bíblia, ela não revela tudo sobre Deus, ela não revela tudo sobre Cristo, ela não revela tudo, ela revela o que é necessário, o que nós precisamos saber, e é isso que nossos pais estão dizendo. Ela é completa naquilo que nós precisamos. Tudo que você carece em relação à sua salvação, em relação à sua adoração a Deus, está contido nas Escrituras Sagradas, revelado nas Escrituras Sagradas. Isso marca também a suficiência das Escrituras como fonte da verdade divina e da nossa orientação espiritual. A confissão também vai falar sobre a natureza e os ofícios de Cristo, especificamente destacando que as revelações contidas nas Escrituras se concentram na natureza e no ofício de Cristo, indicando que o entendimento correto de quem é Jesus Cristo e o que ele veio fazer é central para a fé cristã e essencial para a nossa salvação. Eu quero abrir um parêntese aqui nessa parte, irmãos. Aqui, a confissão está dizendo que as Escrituras revelam um ponto essencial sobre quem é Jesus Cristo e a sua natureza, a natureza do seu ofício, do seu trabalho. E veja, não é verdade que às vezes a gente começa a discutir sobre isso? Quem é Jesus Cristo?
Vocês já discutiram sobre Cristo? Com certeza, meus irmãos, vocês já discutiram sobre Cristo, tanto uns com os outros aqui na igreja, como fora da igreja. Vocês já falaram para alguém que Jesus é Deus, e quando você fala isso, você está falando sobre a divindade do Senhor. Você já deve ter dito para alguém que Jesus é homem, 100% homem, e quando você fala isso, está falando da sua humanidade. Ele é homem verdadeiro e Deus verdadeiro. Mas nós só sabemos isso porque as Escrituras dizem. Se chegar alguém aqui dizendo alguma informação sobre Cristo que não esteja contida nas Escrituras Sagradas, rejeite. Isso não quer dizer que você vai rejeitar qualquer coisa imediatamente, você tem que consultar a Bíblia. Se você não sabe responder, diga, olha, eu vou pesquisar, eu vou estudar sobre isso, depois eu te dou um retorno. Mas não vá logo aceitando ou logo recusando as coisas. Você precisa saber o que a Bíblia diz sobre isso. Talvez você não tenha tanta experiência e não consiga, às vezes é um neófito, um novo convertido, uma pessoa que não consegue manusear a Bíblia ainda muito bem, nem leu a Bíblia toda, mas o seu pastor, os presbíteros da igreja, homens mais experientes na igreja, anciãos da igreja, podem ajudar você. E você pode perguntar a eles, pastor, eu tive um encontro com uma pessoa e ela me ensinou isso sobre Cristo. Eu nunca vi isso sendo anunciado na igreja, nunca vi isso na Bíblia, mas eu não tenho tanto conhecimento, eu queria que o senhor me ajudasse a entender isso. Certamente você está na pessoa ideal, que são os líderes da sua igreja, para te encaminhar pela palavra. Você tem que ser convencido pelas Escrituras Sagradas. Não é pelo que o pastor vai dizer, ele pode dizer uma mentira, mas é pelo que a Bíblia diz. Então, se ele falar aquilo que a Bíblia fala e ele explicar para você, você for convencido pelas Escrituras Sagradas, você tem que recusar, esse ensino é errado. Agora, se tal ensino está de acordo com a palavra de Deus e você não sabia, a partir de agora você toma esse ensino como verdade absoluta. Qual é o moral da história? As Escrituras sempre regulam sobre Cristo, quem é o Senhor Jesus. Eu falei para vocês já várias vezes aqui, irmãos, que uma vez eu estava evangelizando uma pessoa, um senhor, ele já até faleceu, esse senhor, e eu estava falando sobre a volta de Cristo, dizendo que ele se arrependesse porque Cristo um dia voltaria. E ele disse que já ouviu falar disso muitas vezes, desde quando ele era adolescente. Ele já era bem velho na época que eu conversei com ele. Ele disse, meu filho, desde quando eu sou menino eu escuto esse negócio que Jesus vai voltar e nunca voltou até hoje. Então veja, todas estas coisas, irmãos, servem para nos fortalecer a fé. Cristo Jesus, tudo que está revelado sobre ele, não é o que aquele homem disse, não é o que alguém disse para aquele homem que é verdade, é o que a Bíblia diz sobre Cristo. A Bíblia diz que ele vai voltar? Sim, ele vai voltar. Então nós cremos na volta de Cristo ou não? A Bíblia diz que Jesus morreu de verdade naquele madeiro e ressuscitou dos mortos vivo. Sim, diz isso. Inclusive que alguns dos apóstolos tocaram no seu lado. Jesus diz, vem, põe a mão no meu lado. Põe a mão nos meus cravos, no furo dos cravos em minhas mãos. Veja que sou eu mesmo, sou um homem, estou vivo, ressuscitei dos mortos. Então nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos. Isso pode parecer um absurdo para muita gente, irmãos. Mas é o que nós cremos, porque isso está revelado na palavra de Deus sobre Cristo. Agora, muita gente vai dizer que Jesus era só um anjo, como os testemunhas de Jeová dizem. Jesus era um anjo, como os mormons, seita herética, também diz. Jesus era só um anjo, irmão de Satanás. Nós repudiamos essas heresias, porque elas não podem ser confirmadas na palavra de Deus. Nós ficamos com aquilo que está revelado nas Escrituras Sagradas, sempre, sempre. Então, a primeira parte do nosso estudo foi sobre a Bíblia regulando o nosso culto. Agora, a segunda parte é sobre a Bíblia regulando sobre a pessoa de Cristo, nos ensinando quem é Ele, nos mostrando qual é o seu trabalho, qual é o seu ofício. Então ele tem realmente alguns ofícios. A confissão de fé fala sobre a natureza dos ofícios de Cristo. Especificamente são destacados que as revelações contidas nas Escrituras se concentram na natureza e no ofício de Cristo, indicando que o entendimento correto de quem é Jesus Cristo e o que ele veio fazer
é central para a fé cristã e essencial para a salvação. Quais são os ofícios de Cristo? Ele tem 3 ofícios, isto é, ele veio aqui cumprir 3 ofícios, 3 trabalhos. Ele veio como profeta, ele veio como sacerdote e ele veio como rei. Ele é profeta, sacerdote e rei. Para resumir, todas as vezes que você lê as Escrituras e ela estiver falando sobre Jesus, ela está apontando para algum desses 3 ofícios. Ou ele está ali como profeta, por exemplo, quando ele prega a palavra de Deus aos homens, ele é o profeta. Ele está ali exercendo o ofício de profeta. Quando ele adora a Deus ou ensina sobre adoração, ele é o sacerdote. É o sacerdócio real de Cristo. Ele é a oferta, ele é o sacerdote também. E quando ele governa a sua igreja, ele é o rei nosso Senhor. Então, todos os 3 ofícios estão presentes numa ou noutra parte da Escritura Sagrada de maneira muito clara, que você vai ver se você prestar atenção. Cristo e o cumprimento das promessas divinas. Todas as promessas de Deus encontram seu cumprimento em Cristo. A Bíblia diz que ele é o sim e o amém para o louvor de Deus. Então, tudo se cumpre no nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a promessa veterotestamentária do Novo Testamento se cumpre na pessoa bendita de Jesus, que é o sim e o amém para o louvor de Deus. E isso enfatiza também a centralidade de Cristo na realização do plano redentor de Deus e na manifestação da sua glória. Ou seja, irmãos, em outras palavras, o plano de Deus é salvar o homem, salvar os seus eleitos. E Cristo é o centro desse plano, porque o homem só pode ser salvo por meio de Cristo. Ele é o centro, ele está ali. Tudo converge para Cristo, no centro de todas as coisas. E todas as coisas são para a glória de Deus. Então, Cristo é o centro do plano de Deus e tudo converge também em Cristo para a glória do Senhor, o nosso Deus. Olhem para Atos 3, 22 e 23. O apóstolo Pedro cita aqui a profecia de Moisés sobre a vinda de um profeta como ele no meio dos irmãos, a quem todos deveriam ouvir quando esse profeta viesse. É claro que Moisés ali, ele está apontando profeticamente para a chegada de Cristo, muito tempo depois. Mas Moisés diz, Deus enviará um outro profeta, maior do que eu. A ele todos vocês devem ouvir. Já era Moisés falando sobre o Senhor Jesus aqui. Em Hebreus 1, versos 1 e 2, essa passagem afirma que Deus, que em tempos passados falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, nestes últimos dias nos falou por meio de seu Filho. E aqui, mais uma vez, Cristo ganha primazia. Há um destaque que Jesus é a revelação final e completa de Deus, enfatizando sua natureza divina e seu ofício como mediador da nova aliança e herdeiro de todas as coisas. Então, onde estão todas essas informações sobre Cristo? De onde nós aprendemos todas estas coisas? Das Escrituras Sagradas, da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, ela é a nossa regra infalível, irmãos. Então, sempre rejeite qualquer outro ensino que não tiver embasamento na palavra de Deus. Sempre, sempre. Nunca cultive no seu coração um falso ensino porque você achou interessante, porque você gostou dele, porque você diz, olha, isso não faz mal a ninguém, isso é amor. Rejeite qualquer ensino que não vier da parte de Deus, que não estiver embasado na santa palavra de Deus. 1 Timóteo 3, 15 e 17, Paulo lembra a Timóteo que as Escrituras são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo. Nós vimos agora há pouco essa mesma passagem aqui, não é? Veja, as Escrituras são necessárias, na verdade, suficientes, diz o apóstolo Paulo, para tornar o homem de Deus apto à obra de Cristo Jesus, né? Por meio da fé em Cristo Jesus ele é salvo.
2 Coríntios 1, verso 20. Aqui o apóstolo Paulo declara que todas as promessas de Deus encontram em Cristo o seu sim e por meio dele o seu amém, e tudo é para a glória de Deus. Isso confirma que Jesus Cristo é o cumprimento de todas as promessas divinas, reforçando a ideia de que a revelação de Deus em Cristo, conforme registrada na palavra, é completamente definitiva. Não esperem por outra revelação. Não espere por novas coisas que Deus vai dizer aos homens. Deus já falou, e Ele falou por meio de Cristo, e falou definitivamente. Ele nos deu sua palavra, é suficiente. Então, o estudo de hoje, irmãos, visa tornar cativa a compreensão de vocês a realidade de que somente a Bíblia é a nossa autoridade, exclusivamente. Mais uma vez lembrando, os reformadores, eles tinham um lema chamado somente as Escrituras. É exatamente isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Foi exatamente isso que os nossos pais batistas puritanos ensinaram nos dias deles, e nós estamos ensinando hoje. Sola Escritura, para o culto, para dirigir nossa vida, para o nosso conhecimento sobre Cristo, sola Escritura, somente as Escrituras. Isso deve nos fazer olhar para as Escrituras cada vez mais, buscar na Bíblia a compreensão, o ensino, a instrução, a exortação cada vez mais, cada vez mais. É muito triste, irmãos, quando um cristão, ele começa a pecar e a pecar e a pecar, e chega um ímpio para ele, um homem ímpio para ele, e começa a apontar os pecados dele. E dizer, olha, você não tem vergonha de fazer isso, de andar assim, ou isso ou aquilo outro? A Bíblia que você usa diz isso, e isso, e isso, e você não obedece. E você, mais do que ninguém que deveria saber disso, não prestou atenção, não deu ouvidos à palavra, e cai em grandes erros. Então, tomem as Escrituras de vocês, meditem nelas, guardem as Escrituras no coração, tomem como a palavra de vida para vocês, leiam todos os dias a Bíblia. Tenham um horário para vocês fazerem sua leitura, para se organizarem nisso. Façam isso. Muito bem, perguntas, irmãos? Alguém tem dúvida? Quer fazer perguntas? Mário? Douglas? Sobre o culto e o dia do Senhor? Vamos lá, a pergunta do Douglas é qual é a parte mais importante do culto, e a segunda pergunta, se há alguma diferença entre culto e dia do Senhor. A parte mais importante do culto é a pregação da palavra, o momento da pregação. Isso foi falado pelos reformadores, isso foi falado por todos os puritanos, sem exceção, e eles estavam mudando isso porque na época da Igreja Católica Romana, na época medieval, a parte mais importante da missa, que ainda é para eles, vocês sabem qual é? Alguém sabe? A Eucaristia. Aquela é a parte principal para a missa. Não é a leitura do Evangelho, não é a explicação que o padre dá, nada disso. É a Eucaristia. Mas quando Lutero, Calvino, Zwingli, todos os demais reformadores, e depois dele os puritanos também, lendo as Escrituras, retornando às Escrituras Sagradas, perceberam que na Bíblia o centro de tudo é a pregação da palavra de Deus. É por isso que no culto reformado, a proeminência no culto, a maior parte, o momento maior, mais esperado, especial, é o momento da pregação da palavra. Existem muitas razões para isso. Uma delas é que no momento da pregação, Deus mesmo fala pela boca do pregador às pessoas. Vocês me escutam pregando, não é? Mas na verdade vocês só escutam a minha voz.
mas é Deus quem está falando por meio do pregador, seja ele quem for, do pregador fiel. É Deus quem está falando. Então eles perceberam que aquele é o momento em que o Senhor Deus fala à sua igreja. Então é o momento mais importante do culto, a pregação da palavra. O dia do Senhor é um dia que foi ordenado para ser guardado pelo povo de Deus e santificado. E neste dia deve haver o culto a Deus. É o dia da adoração. Historicamente, foi assim que a igreja fez. Ela se reunia no primeiro dia da semana. E no Antigo Testamento também era assim. Eles adoravam a Deus de maneira especial no descanso, no Shabat. Então, uma coisa é o dia e a outra coisa é o que acontece naquele dia. E o culto a Deus acontece no dia do Senhor. Nós podemos fazer outras reuniões em outros dias, como hoje, mas isso aqui não é um culto. Nós estamos trazendo um estudo sobre doutrina para vocês. Mas o culto mesmo, ou seja, a santa convocação de Deus é no dia do Senhor. Aquele é o dia do culto. Então, se você tem um dilema, eu tenho que faltar um dia essa semana, inevitável, eu não sei se eu vou no domingo ou se eu falto na terça, falte na terça. Domingo você não deve faltar, porque Deus convoca você para estar na igreja nesse dia, para adorar com o seu povo junto, reunido.